Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast número 2. A gente começa aqui uma nova jornada, como dobrar o seu salário sem puxar o saco de ninguém. E quais são as coisas que vão te permitir a passar por essa jornada e conquistar o dobro, o triplo, o quádruplo do seu salário, quanto mais você quiser. A verdade é que existe um método, existe um processo que, se você respeitar, você vai ter mais resultado. Então vem aqui com a gente se você realmente deseja ter mais resultado, mais reconhecimento e orgulho na sua carreira, você está no lugar certo. Então vamos junto, vamos começar essa jornada. Esse é o podcast número 2, mas nós temos o podcast 1, que foi a minha história de estagiário a 400 mil por ano, que nós fizemos um vídeo explicando como é que foi um pouquinho dessa trajetória. Talvez possa te inspirar em alguma das passagens que tive por lá. Então, passa lá se você ainda não viu, mas segue aqui com a gente a partir desse episódio, porque esse sim é o primeiro de conteúdo te explicando como você vai conquistar o dobro do seu salário, o dobro dos seus rendimentos, sem ter que puxar o saco de ninguém. Então, sem mais delongas, vamos lá para começar já. E eu vou fazer de uma forma mais interativa. E se você já conhece o Pedro Sobral, que ensina sobre tráfego, foi inspirado ali. E entre as nossas jornadas a gente vai falar sobre benchmark, como não inventar a roda e aprender com aquilo que é bom e funciona. E é sobre isso que eu me espelhei, me inspirei a fazer esse formato. Como que é o formato? É o que eu vou te mostrar a partir de agora. Então vamos lá. Eu vou aparecer aqui para você numa telinha menor e a gente vai seguindo e interagindo nesse formato. Então vamos ver como que a gente consegue seguir nessa primeira etapa, nesse primeiro podcast com esse formato novo. Então, podcast 002, como dobrar o seu salário. Mas como dobrar o seu salário sem ter que puxar o saco de ninguém. Por que isso? A gente ouve, às vezes, que a gente tem que ficar puxando o saco, engolindo sapo, né? Como alguns dizem, para conseguir crescer dentro da carreira. Será que é preciso mesmo? Será que é necessário? Ou será que quando a gente fala em dobrar o salário, logo vem na cabeça ser promovido? E quando fala ser promovido, será que depende da gente ou será que depende do seu chefe, do seu líder, da empresa que você trabalha te promover? É sobre isso que eu quero, nesse episódio, te mostrar. Não acredito que as pessoas, que a empresa que você está vai te promover. Eu acredito mesmo que você vai se promover. E como é que você vai fazer isso? Passando por esses 3 pilares, por essas 3 etapas que eu vou te mostrar a partir de agora. E quais são elas? Conhecimento, comunicação e entrega. Você acredita que se você tiver muito conhecimento, saber se comunicar bem e tiver uma entrega acima da média, você tem condições de dobrar o seu salário? Você acredita nisso? Se você acreditar, muito bem, você já tem uma referência. Mas a gente vai entrar no detalhe sobre cada um disso, cada um desses pontos. Mas antes disso, eu quero te perguntar, por que você deseja dobrar o seu salário? Por que você deseja dobrar o seu salário? Essa pergunta, ela é importante por uma seguinte razão. Essa pergunta, ela vai trazer a causa que você vai buscar isso. Então, qual que é a pergunta? Vamos lá. Por que você deseja dobrar o seu salário? Parece uma pergunta muito óbvia, né? Por que você deseja dobrar o seu salário? Olha, Rodrigo, quem não quer dobrar o salário? Não é quem não quer, é porque você deseja. Porque eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é típico, eu não estou falando que todo mundo vai ver, assistir ou ouvir, porque é um podcast, mas a gente passa também no YouTube, então você que está no YouTube também nos acompanhando aqui através do vídeo, seja muito bem-vindo. E eu falei de uma forma mais interativa, se você está ouvindo no podcast, lógico, você está só ouvindo, você não está vendo o que eu estou digitando aqui, porque a gente está mostrando uma página de Word, e eu estou escrevendo, como se fosse um flip chart eletrônico aqui, para dividir essas ideias. Então a pergunta é, por que você deseja dobrar o seu salário? A resposta sobre essa pergunta é o que vai te dar energia nos momentos difíceis. E eu afirmo, não é fácil. Dobrar o salário exige uma decisão, não é só querer. Eu quero dobrar o salário.
É difícil quem não queira um profissional ativo, dobrar os salários, rendimentos, seja empreendedor, porque você pode ser um empreendedor, você pode ser um funcionário CLT, não importa. Eu estou falando com os dois tipos de pessoas, que empreendem, que é empresário, que é comerciante autônomo e também aqueles que são funcionários CLT. Ou PJ, que seja, dobrar os seus rendimentos. É possível, mas exige resistência a dores, aos desconfortos. Por isso, logo vou dizer, não é simples, não é fácil, não é para qualquer um, porque nem todos conseguem suportar esse desconforto de sentir as dores necessárias para mudar, para passar por esse processo que a gente começa a falar a partir de agora. Por esse motivo, responda a pergunta: por que deseja dobrar o salário? Por que você deseja? Essa pergunta vai ser muito útil para você no futuro. A resposta que você vai colocar aqui, ela vai te dar a energia necessária lá na frente. Depois, para quê? Para que dobrar o salário? Quando você fala assim, por que dobrar o salário? Para que dobrar o salário é a razão. O porquê existe uma causa. Parece muito próximo uma coisa da outra e talvez seja, porque cada caso tem respostas diferentes. Agora, o para quê é lá na frente. O que vai acontecer quando você dobrar o seu salário? Imagine você ganhando exatamente o dobro do que você ganha hoje. Independente se você ganha 1.000, 2.000, 5.000, 50.000. Se você ganhar o dobro, o que vai acontecer? O que vai mudar? O que vai ser diferente na tua vida? De novo, a mesma resposta do porquê que você quer dobrar o salário, talvez é para ter uma vida mais confortável, ter mais conforto, dar mais segurança para a tua família, talvez. Talvez é dobrar o salário para ter uma reserva financeira, para ter mais tranquilidade em fazer melhor o que você gosta de fazer, sem tanto receio de faltar grana. Talvez o porquê seja esse. O para quê é a razão, para quê é para conseguir. É para conseguir me posicionar estrategicamente. Porque ganhando o dobro, eu consigo investir mais em conhecimento. De novo, parece que está muito cruzado uma coisa na outra, mas a sua resposta vai fazer ser diferente. Então, a sua resposta, dependendo do seu caso, vai mudar. Por exemplo, por que eu quero dobrar o meu salário e os meus rendimentos? Eu busco isso. Eu já fiz isso mais de 5 vezes, desde quando eu era estagiário. Bem mais de 5 vezes. Mas por que eu quero continuar sempre nessa busca de dobrar? É por ambição, não é ganância. Ambição é querer mais. Ambição é querer mais a qualquer custo. Então, vale uma diferença básica entre ambição e ganância. Ambição e ganância são coisas distintas. Isso aqui é diferente. Eu não sei se eu vou achar rápido símbolos de diferente aqui, mas não importa. Isso aqui não é a mesma coisa, ambição e ganância. Então, você pode ser ambicioso, mas não ganancioso. Ambição, querer mais. Ganância, querer mais a qualquer custo. Isso não presta, não. Então, responda por que você deseja dobrar o salário e para que você deseja. Isso vai ser importante. E vamos voltar lá no começo, nos 3 pilares, que esse é o motivo principal da nossa live, podcast, tudo junto e misturado. Se você está no podcast, muito bem-vindo. Se você está no YouTube, muito bem-vindo também. E tem aqueles que vão assistir depois também na edição pelo IGTV ou Facebook. A gente vai disponibilizar isso em todas as plataformas para contribuir com aqueles que querem crescer na carreira, ter mais resultados e mais reconhecimento. Vamos lá. Eu acredito que sempre, em qualquer coisa que a gente busca, a gente, quando está buscando, nós não estamos vivenciando. Por isso que aquelas perguntas são importantes. Quando você está buscando dobrar o seu salário, você está se esforçando, você está assumindo e resistindo aos desconfortos da busca, da conquista. Logo, você não está vivendo aquilo que você deseja. No porquê e no para quê você escreveu, que são seus motivos, seu propósito para passar por essa jornada e esse caminho. Então, você tem que ter muita clareza disso para ter resistência. E acredito também que tudo que a gente busca fazer, existe um framework, ou seja, um método, um caminho. E o meu trabalho aqui, a minha missão, é simplificar o processo junto com você para que você possa atingir os seus objetivos sem sofrer tanto. Por quê? Se quando eu comecei minha carreira tivesse alguém me dando alguns passo a passo, e passo a passo não é fórmula mágica,
passo a passo, não é nenhum hackzinho, nenhum bizu, como quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade de engenharia. E aí, na véspera das provas, eu sempre perguntava, e aí, qual que é o bizu da prova, né? A gente passar aquilo que possivelmente cairia, né? Algumas dicas mais direcionadas. A verdade é que se você respeitar um pouco do processo, da experiência de alguém que já passou por determinados caminhos, você possivelmente não sofra tanto com aquele que desbravou um caminho ainda não explorado. E eu tô te falando, eu já passei por isso, faço e continuo fazendo isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente o que eu tenho feito e o que está me dando bastante resultado. Então vamos lá. Eu coloquei 3 pontos, 3 pilares que sustentam esse processo de dobrar o salário. Conhecimento, comunicação e entrega. E aí eu te pergunto, você acredita que isso seja o suficiente para você dobrar o seu salário? Sim ou não? Vamos lá. Coloca aí, sim ou não, coloca no chat se você está assistindo, porque depois desse vídeo, ele está sendo gravado, mas eu vou colocar como estreia no YouTube, vai aparecer como se fosse ao vivo, não é enganação, mas é apenas para eu interagir no chat. Depois, também, nós vamos colocar em outras plataformas, você pode colocar comentários, que eu vou olhar com todo carinho para saber o que você pensa. Você acredita que seja o suficiente, sim ou não? Muito bem. Existe um probleminha nisso que eu coloquei aqui, que essas 3 coisas, elas não são fim. Dobrar o salário, a princípio, parece um fim. Eu quero dobrar meu salário, atingir o meu objetivo. E aí? Por isso que eu fiz a pergunta aqui. Para quê? Para que você quer dobrar o salário? Porque as respostas mostram o que você vai fazer depois disso. O que você vai fazer depois que você dobrar o seu salário? É justamente sobre isso. Então, dobrar o salário é para você ter alguma coisa lá na frente, alguma coisa melhor. E esse algo melhor é o que eu estou te perguntando. E aí, qual que é o probleminha que tem aqui? Que conhecimento, comunicação e entrega, nada disso é fim. Como dobrar o salário também não é fim. Como dobrar o salário também não é fim. Você não quer viver sua vida os próximos meses, semanas e anos, dependendo de cada caso. Tem gente, se você ganha R$1.000, dobrar o salário é um nível de dificuldade, né? Se você ganha 5.000, é outro nível. Se você ganha 50 ou 30 mil, que seja, é outro nível. Se você ganha R$100.000 por mês, dobrar o salário, o rendimento, o faturamento, é ainda mais difícil. Ou não, ou não. Depende muito da tua realidade, do teu nicho, daquilo que você oferece como solução. De qualquer forma, independente de quem seja, dobrar o salário, mais uma vez, ele é meio, não é fim. Você tem que saber o seu para quê, o seu motivo, o seu propósito. Conhecimento é meio, comunicação é meio, entrega é meio. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Conhecimento é meio, por quê? Qual que é o início para o conhecimento? Eu vou colocar em números aqui. Número 1, você tem que ter informação. Informação é o começo. Conhecimento é o meio, beleza? E aí, você tem o número 2, que é o conhecimento, que é o que está aqui. Conhecimento. Hora maiúsculo, hora minúsculo, vamos ajustar aqui. Conhecimento é o número 2. Número 3, o que é? Número 3 é aprendizado. Então, não basta você ter conhecimento, você tem que ter aprendizado. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Informação é o que entra, é o input, é tudo que você recebe. Conhecimento é o processamento das informações. Já o aprendizado, esse sim. O aprendizado é você colocar na prática aquele conhecimento, é experienciar. Então, quando eu digo conhecimento é meio, aprendizado é o fim. E aí, qual que é a importância desse primeiro bloco? Que você tem que ter aprendizado sobre as coisas que você trabalha, sobre a solução que você oferece. E por que eu digo isso? Primeira coisa, começa com conhecimento em 2 etapas. A, conhecimento técnico daquilo que você faz, conhecimento técnico da solução que você propõe. Por quê? Todo profissional que se posiciona no mercado, ele tem que ter uma solução para alguma coisa. Se você é um operador de máquina, que trabalha lá, um operador mecânico, você tem uma solução que é resolver os problemas mecânicos de máquina. Ponto. Ou se você é um operador mecânico, mas produtivo, que produz peças, você tem que ser produtivo. E a solução que você oferece para a empresa que você trabalha, tecnicamente falando, é ser produtivo, é produzir mais, sem problema, sem gerar
desconfortos desnecessários ou indesejáveis. Segundo conhecimento que você tem que ter, que eu vou colocar como B aqui, é de mercado. Se você quer dobrar o salário, você tem que ter um conhecimento de mercado. Aonde eu estou, a empresa que eu trabalho, ela tem a possibilidade, ela permite que eu possa dobrar o meu salário? Quando eu digo isso, é porque existem lugares que você pode fazer o que você quiser, você não vai dobrar o seu salário. E por que você não vai dobrar o seu salário em alguns lugares? Porque ele não consegue te pagar o dobro. E aí, às vezes, você vai ter que mudar de empresa, de função ou até de mercado, ou até de país, dependendo do que for. Eu conheço pessoas que já explorou muito o Brasil em relação àquele nicho que ela atua, e eu estou falando de empreendedorismo nesse caso, e ele está atuando agora no mercado hispânico. Começou a desenvolver o espanhol e atuar em toda a América Latina. Aí eu estou falando de Argentina, Chile, Uruguai, indo para Madrid, indo para Espanha e outros países que falam a língua espanhola. Então, quer dizer, esse é um exemplo. Aonde você está hoje, você tem a possibilidade de ganhar o dobro? É muito mais fácil, e eu sei o que eu vou falar agora é desconfortável, mas é muito mais fácil você ganhar o dobro quando você faz um movimento de começar melhor numa nova empresa do que ganhar aumento até dobrar. Isso aconteceu comigo, mas o meu teto era alto. Vou explicar. Eu era estagiário, eu cresci até analista, né? E aí teve alguns degraus de estagiário a analista da qualidade na época. Quando eu fui para uma outra empresa, eu trabalhei em 2 empresas por 15 anos, somando as 2. E na segunda empresa, eu fui já como coordenador. Morei um tempo fora, morei na Itália por um tempo, voltei, assumi a coordenação, mas já estava previsto que eu seria um gerente executivo daquela empresa, porque eu respondia direto para o CEO, o diretor-geral do Brasil. E aí, é lógico que o meu processo, a minha esteira, o meu plano de carreira, meu plano de cargos e salário estava muito mais claro, porque eu não tinha um teto baixo, eu tinha um teto alto. Agora, para você crescer muito na mesma empresa, às vezes existem resistências. Por quê? Você ter um aumento, igual eu tive alguns, de 50%, de 60%, não é o comum, né? Eu não estou dizendo que você também não possa ter. Afinal, se eu pude, todo mundo pode. Até porque eu não tenho nada demais a não ser a minha persistência, a minha consistência. Vou falar mais sobre isso lá na frente. Então, sobre conhecimento, que é o primeiro pilar, você tem que entender que conhecimento é o meio. Conhecimento é o meio. O que você precisa aqui é do aprendizado. É pegar informação, saber processar e aí colocá-la em prática. Você precisa do aprendizado. E aí você tem que ter esse conhecimento e esse aprendizado técnico na tua função. E a pergunta que eu quero te fazer sobre essa letra A, que eu vou chamar aqui para quem está assistindo pelo YouTube, A1, qual é o problema que... Vou colocar aqui para baixo para ficar mais fácil. Problema que você é bom para resolver. Qual problema que você é bom para resolver? Por que eu digo isso? Todo mundo é pago para resolver algum tipo de problema. E qual é o problema que você é bom para resolver? Como eu falei, seja um operador de máquina. Que problema um vendedor tem que ser bom? Em vender mais, ele resolve o problema de vendas. E assim sucessivamente. Entenda naquilo que você é muito bom. Porque quanto melhor você for em relação à comparação do mercado, mais resultados você vai ter. Beleza? Então, primeira coisa é isso. Qual problema você é bom de resolver? Depois, eu quero te perguntar uma segunda coisa aqui. No A2. Eu estou falando sobre conhecimento, aprendizado técnico na tua função. O A2 será: qual é o seu diferencial profissional em relação a outros profissionais que fazem a mesma coisa que você? Qual é o seu diferencial? Quais são os seus diferenciais? Esses diferenciais te ajudarão no seu marketing, na informação que a gente vai falar lá na frente, para você mostrar que você merece ser promovido, ser reconhecido e receber mais pelo que você oferece, porque você tem diferenciais. Quais são esses diferenciais?
Percebam que eu estou te dando perguntas que vão te guiar, que vão te direcionar. Se você ficar apenas ouvindo um podcast ou assistindo apenas nas outras plataformas, YouTube e as outras, mas não responder. E não é responder só intuitivamente. Tudo isso aqui está gravado justamente para você voltar e aí escrever, reescrever e fazer sentido. Você precisa saber qual é o problema que você é bom em resolver. Depois, quais são os seus diferenciais comparado com os seus concorrentes, com as pessoas que poderiam ser promovidas no teu lugar. Porque para dobrar o salário, normalmente você vai estar sendo promovido. Rodrigo, mas no meu caso eu sou empreendedor, eu trabalho, eu vendo mais. Você está sendo promovido junto aos seus clientes. Cada número de clientes que você dobra, o número de vendas, é uma promoção. Não deixa de ser uma promoção no sentido de crescimento, né? Então, eu vou deixar a princípio essas duas perguntas. Sobre conhecimento técnico, você tem que saber qual problema você é bom e depois quais os diferenciais que você tem em relação às pessoas que você concorre. É óbvio que aqui você tem outras perguntas que a gente possa colocar. Mas, para iniciarmos nessa jornada, eu vou deixar pelo menos essas duas. Depois, tem o B aqui, que eu vou chamar de B1. E a pergunta é, quanto você acredita ser possível crescer na empresa que você está hoje? Essa pergunta ela é muito importante. E eu sei que dói, porque eu trabalhei 5 anos em uma empresa e trabalhei 10 anos em outra. Então, quando eu ouvia, cara, você tem que sair daqui, se você quer crescer, você tem que sair dessa empresa e ir para outra empresa. É lógico que a gente quer crescer naquela empresa que a gente trabalha. Nós não queremos, pelo menos a maioria, eu acredito que seja a maioria, pelo menos eu pensava assim, quando alguém falava, cara, se você quer crescer, inclusive, eu sempre tive uma relação muito próxima com a diretoria, outros gerentes, e eles diziam, cara, se você quer crescer no tamanho que você pensa, que você deseja, você precisa ir para o mercado, que você tem uma oportunidade de ser muito maior. E eu percebi isso, porque hoje eu consegui, mas é claro que naquele momento o que eu queria era crescer ali, onde eu estava. E eu não sei se esse é o seu caso, mas você precisa identificar, em termos de conhecimento, aprendizado, lembra que nós estamos falando aqui, você precisa identificar se você está numa empresa que tem condição de fazer você crescer mais do que você está hoje. Se você está aqui querendo dobrar o seu salário e acredita que a empresa não pode te reconhecer ou de fato não te reconhece, você se esforça, faz, inova, tem criatividade e ainda assim não é promovido e não reconhecido como poderia e deveria ser, talvez você realmente não esteja no melhor lugar. E aí você precisa saber isso, beleza? Minha pergunta 2. Quanto ganha um profissional no mercado que faz o mesmo que você faz hoje? Essa pergunta também ela é pedrada. Por quê? Eu não sei a função que você tem. Função no sentido de cargo e tal, é analista, assistente, gerente, diretor, ou se você é empreendedor, quanto seus concorrentes estão faturando. E a minha pergunta ela é bem específica. Quanto ganha um profissional no mercado que faz o mesmo que você faz hoje? O mesmo, se você... Vou dar um exemplo aqui, né? Se você é um engenheiro, projetista, de uma estamparia. Vou dar um exemplo dentro do mercado que eu vi. Um engenheiro projetista de ferramentaria, de estamparia, eu falei. Quanto ganha um engenheiro projetista de estamparia no mercado? Existem outros. E se você faz essa pesquisa, você tem condições de saber como você está em relação ao que você deseja. Às vezes você deseja dobrar o seu salário. Às vezes a empresa tem até o interesse de te pagar mais. Mas quando vai fazer uma pesquisa de mercado, percebe que o que você está ganhando já está eventualmente adequado com o mercado ou acima. Você acredita que naquela mesma função seja possível? Você vai ter que ir para outra função. E às vezes, eu não sei se é o seu caso, se não é,
você já está no limite máximo da tua função. E aí vem outra pergunta. Qual é a sua decisão em relação à mudança? Qual a sua decisão em relação a Vou colocar em relação a mudar. Por que eu pergunto isso? Qual que é a sua decisão em relação a mudar? Porque, às vezes, para você conseguir dobrar o seu salário, às vezes não, com certeza, você vai ter que mudar. E aí, qual que é a sua decisão ou a disposição? Talvez a pergunta aqui mais adequada não seja nem decisão, a sua disposição. A sua disposição em relação a mudar, né? Ou a sua disposição em mudar. Vamos melhorando aqui, né? Isso está virando mais uma live Mão na Massa, que é um nosso outro programa, mas vamos junto, né? A ideia é que cada vez mais a gente faça as coisas mão na massa e construa juntos um caminho. Então, qual que é a sua disposição em mudar? Eu conheci um cara, quando eu fazia faculdade, o nome dele era Kilder, e lá todo mundo me conhecia como o Wilder, porque é Rodrigo Wilder, e aí ficava o Wilder e o Kilder. E o Kilder dizia assim, que ele não tinha interesse em ser um líder, em ser um gestor. O que ele queria mesmo era seguir na carreira de especialista, que também ganha bem pra caramba e tal, e ele trabalhava na Embraer. Faz tempo que eu não tenho contato com o Kilder, vou até colocar na minha listinha de network aí para restabelecer contatos. E aí, o Kilder falava, eu não tenho interesse nenhum em ser um gestor, ainda que, como especialista, mesmo sabendo que o teto é alto, principalmente em grandes empresas como uma Embraer, eu aceito não ganhar tão mais porque eu não quero gerenciar outras pessoas. Olha a clareza desse cara. A gente estava fazendo faculdade, cara, faz muitos anos isso. Sem querer parecer velho, mas já faz um bom tempinho. E eu achei tão interessante, mas eu confesso que num primeiro momento eu falei, porra, que cara acomodado, bicho. Ele tem que querer crescer, tem que ser gestor, tem que ganhar pra caramba. Na minha imaturidade na ocasião. Mas quando eu te faço essa pergunta, qual é a sua disposição em mudar? É a sua disposição em aceitar alguns desconfortos. Porque querer dobrar o salário é aceitar, perdão. É aceitar alguns desconfortos, como, por exemplo, ir para uma posição, eventualmente, não necessariamente, mas de gestão ou de mais destaque, que vai atribuir mais responsabilidades, que vai atribuir mais dores, mais desconfortos, às vezes, alguns envolvimentos políticos que você tem que saber lidar em função da realidade. Porque uma coisa é você ser ou ter uma função operacional onde você não precisa ter tanta politicagem, e eu falo politicagem não no sentido pejorativo da coisa, mas nós sabemos que quanto maior o nível de hierarquia dentro de grandes organizações, corporações e tal, você precisa ter ali aquela, como diz meus amigos lá do Rio de Janeiro, da Marco Polo, malemolência. Grande Edinaldo que me falou isso lá na Marco Polo. Tem que ter malemolência, né? Você tem que ter o jogo de cintura. E a gente sabe que isso não é algo binário, mas é algo necessário. É algo que, se você não desenvolver, você não se sustenta. Então, responda a isso. Qual é a sua disposição em mudar? Que você quer dobrar o salário, você está aqui até agora, eu não tenho dúvida que você queira. Agora, querer tem a ver com o quanto você está disposto a fazer, a gerar. Eu nem cheguei na entrega ainda, hein? Eu estou ainda no primeiro bloco, que é conhecimento. Lembrando, conhecimento é meio, conhecimento não é fim. Você precisa ter aprendizado. Então, recapitulando, aprendizado técnico, ser bom naquilo que você faz e entender o problema que você resolve. Depois, quais são os seus diferenciais? Conhecer o mercado e a empresa que ela está, se ela está disposta e tem condições de te pagar mais e fazer você crescer. E quanto ganha um profissional na mesma função que você tem no mercado. Faça essa pesquisa, responda essas perguntas. E para finalizar esse bloco, qual é a sua disposição em mudar, em aceitar os desconfortos para continuar essa caminhada de dobrar o salário? Talvez você fala, pensando bem, tá bom do jeito que tá, né? Eu acho que eu não vou me esforçar tanto assim, não, porque esse caminho aqui é um pouco treta demais, é difícil, não sei. Mas aí é com você, não é comigo. O que eu estou te dizendo é,
Esse é o mínimo que eu posso te perguntar logo nesse primeiro episódio para que você possa ter clareza se você vai seguir nesse caminho e se é isso realmente que você deseja, dobrar o seu salário, ganhar mais. Eu costumo dizer, quando eu tomei essa decisão de falar como dobrar o seu salário sem ter que puxar o saco de ninguém, eu resisti um pouco, porque eu falei, será que é isso? Será que é o que as pessoas querem? Mas o ponto, como eu expliquei, não se trata só, não é sobre dobrar o salário e ganhar mais. É sobre ter mais reconhecimento, é sobre ter mais orgulho, principalmente naquilo que você faz. Só que você tem todo um caminho. É consequência o que você vai ganhar. Mas perceba o caminho, a gente está só no começo ainda. Vamos lá para a segunda etapa, que é comunicação. Comunicação, assim como conhecimento, também é meio. Por quê? O que é comunicação? Comunicação é um transporte. Comunicação é meio. É um transporte que leva uma mensagem de alguém para outro alguém. Ou outros alguéms. Tá tudo bem. Comunicação é uma conexão de alguém que está levando uma mensagem, algo, para chegar em outro alguém. Então, ela é um meio, porque ela é um transporte. Ela é um transporte. Só que qual que é o fim de uma boa comunicação? O fim de uma boa comunicação é o efeito que ela gera. O fim é o efeito que ela gera. Quando eu digo isso, que comunicação é um transporte e o fim da comunicação, o meio é a comunicação, o transporte. Eu emiti a comunicação. O efeito que ela gera é o fim. Eu estou me comunicando, levando informação para você. Se você processar o que eu estou falando, vira conhecimento. Se você aplicar, preencher essas respostas e levar isso adiante, ser promovido, melhor reconhecido na tua empresa, essa comunicação ela gerou um efeito que fez você se movimentar. Então essa comunicação deu certo, foi efetiva. Agora, se você só ouviu e isso não passou de informações, aí talvez ela não teve efeito. Ela apenas foi transportada. Eu emiti, você do outro lado aí recebeu, mas não teve efeito. E se não teve efeito, ela não teve um fim. Ela ficou parada no meio. Olha que louco isso. A verdade é que muitas coisas, até quando a gente fala de solução de problemas, a gente não resolve de forma definitiva porque a gente para no meio. E quando eu digo que para no meio, por exemplo, o prédio está pegando fogo, apaguei o fogo. Porra, bicho, o prédio está pegando fogo, apaguei o fogo. Ué, não resolveu o problema? Não. Porque você conteve, esse é o meio. Na verdade, em solução de problemas, isso é só o início. Agora você precisa identificar as causas. Pô, já descobri o que é e já apaguei o fogo. Não, mas e aí? Qual que é a ação corretiva para eliminar sistemicamente que aquela causa volte a acontecer? Então é sobre isso. É sobre você ir até o fim. Não largar no meio do caminho. É você começar a assistir um podcast, uma aula como essa, seja na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo isso daqui, e você ir até o fim. Ir até o fim não significa que você tem que assistir tudo de uma vez só, mas que você possa aplicar. Mais importante do que a quantidade de conteúdo, de livros que você tem consumido, é o seu nível de aplicação. Por isso que o primeiro bloco em conhecimento, eu disse, é meio. E o que você precisa é aplicar para ter resultado. Então, comunicação não tem muito o que se estender nesse primeiro episódio. A gente vai falar em outras oportunidades e na sequência que eu estou preparando, só sobre comunicação, um episódio inteiro. Mas comunicação, apenas para finalizar aqui, comunicação é transporte, é conexão. E a comunicação, eu sempre, quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de falar que comunicação é sobre ser generoso ou generosa. Quando eu digo isso, é que você tem que estar preocupado, preocupado no sentido positivo de que o outro entendeu o que você está falando. Eu preciso saber, por isso que eu sempre falo e já aproveito aqui, coloque seus comentários, mesmo que seja no podcast, sempre tem um espaço para você comentar. Se você está ouvindo em outras plataformas, assistindo, comente mesmo, comente agora. Pare um pouquinho aqui o vídeo, comenta lá quais são os pontos que está fazendo sentido. E se eventualmente tiver algo que não fez sentido, ou você discorda, pensa diferente, coloca também.
nós estamos aqui longe de querer parecer que isso seja a verdade absoluta do mundo. Aqui é uma troca de experiências. Eu estou colocando o que eu tenho feito e o que tem funcionado. Aquilo que eu faço e não funciona, eu posso até contribuir para dizer, esse caminho para mim deu ruim, né? Eventualmente eu posso trazer algo aqui, mas é uma troca. Então, o seu comentário é muito importante, ele vai ajudar e com certeza vai enriquecer, vai fazer isso ficar ainda melhor. Então, comenta. E é sobre isso. Eu preciso ter feedback, porque comunicação tem a ver com generosidade, não é sobre eu falar. Ah, eu falei. Cara, eu dei uma puta de uma aula sobre como dobrar o salário. Você não ganhou nem 10% a mais, então, cara, então o problema é teu. Não, pô. Se a minha comunicação não gera efeito, não gera entendimento em você, eu não estou sendo generoso contigo. Porque com diferentes pessoas, você se comunica de maneiras diferentes. E eu estou falando aqui de uma comunicação onde eu estou me comunicando com pessoas que eu nem sei do outro lado exatamente quem é. Eventualmente tem pessoas, talvez eu te conheça de algum lugar, de alguma experiência profissional, pessoal, ou talvez eu nunca tenha te visto. Talvez você tenha chegado nesse vídeo, nesse podcast pela primeira vez. Percebe? Então, quando eu falo pré-ocupação, é se ocupar previamente, como eu me preocupei, e falar como eu vou fazer esse conteúdo de uma forma que ele seja entendível, que ele gere valor, que ele gere efeito, que ele seja possível de aplicar. Por isso, eu sempre gosto de formatar na ideia de perguntas. Então, comunicação é você gerar conexão, é você ser generoso, generosa, se a pessoa com quem você está falando está entendendo aquilo que você está falando. É sobre isso. Então, se ninguém entende o que você fala, logo você tem que mudar. A responsabilidade, mais uma frase foda aqui, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. É sempre do comunicador. Não existe aquela parada de você dizer, cara, eu falei, ele que não entende. Cara, já expliquei 10 vezes, não tem mais o que fazer. Tem sim. Talvez você não esteja se comunicando bem. A responsabilidade é sempre do comunicador. E aí, para finalizar esse bloco, eu te pergunto, quanto você acredita ser um bom comunicador? Você tem que ser um bom comunicador. Eu falei que para você dobrar o salário, você tem 3 pilares que te sustentam. E nesse episódio de apresentação desse conteúdo, dessa jornada, onde nos aprofundaremos semanalmente com alguns pontos e alguns temas, inclusive, que vocês possam sugerir para a gente trilhar nesse processo de dobrar o salário, de você ser promovido, mais reconhecido e ter mais orgulho. Adianta você ser muito bom, ter muito conhecimento, aplicar, ter aprendizado, colocar em prática. Se você não consegue se comunicar, se as pessoas não entendem o que você faz. Quer ver um exemplo? Você tem escrito em algum lugar os seus principais ou mais se você tem escrito em algum lugar os seus resultados mais relevantes que você já gerou, esses resultados mais relevantes, estar escrito é uma forma de você se comunicar com o mundo que você vive, que você trabalha. E nesse mundo que você vive, que você trabalha, ao comunicar esses resultados, você tem a oportunidade de mostrar o que você já foi capaz de fazer. E mais do que isso, você mostrar para você mesmo, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que a gente trava e fala assim, caraca, será que eu dou conta disso mesmo? Ou será que eu estou no caminho certo? Olhar no que eu chamo de retrovisor positivo. E lembrar que você já construiu muito, que você já fez bastante. E você tem a oportunidade de refazer aquele bom que foi feito e fazer ainda melhor. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? Então, você sempre tem essa oportunidade. Agora, nem ter escrito e relacionado esses principais resultados, aí você está com certeza perdendo uma grande oportunidade. Então, é uma das comunicações que você tem que fazer. Aqui também, você não basta ser bom. Não basta ser bom. As pessoas /empresas /clientes precisam reconhecer que você é bom. Então não basta você ser bom. As pessoas têm que reconhecer que você é bom.
Por esse motivo, você tem que saber se comunicar. Lembrando que comunicação não é só comunicação verbal. Comunicação é o visual, seu visual, a forma que você se veste, que você se porta, é a sua entonação de voz, é a sua forma de interagir. Existem milhares de formas de comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela na entonação de voz, seja ela implícita. São coisas que não são ditas, mas fica aparentes ou implícita, as pessoas entendem aquilo. Então não basta você ser bom, você precisa mostrar e as pessoas precisam reconhecer. Lembre que comunicação é muito mais sobre o que as pessoas entendem do que sobre o que você fala. Se você falou e ninguém entendeu, não serviu. Se você falou mais ou menos e todo mundo entendeu, serviu pra caramba. Eu vou beber um pouco de água aqui. Desculpa. Por esse motivo, fique ligado, comunicação é sobre o que os outros entendem, não é sobre o que você fala. Então, esse foi o nosso segundo bloco e a pergunta principal sobre comunicação é: quanto os outros entendem sobre aquilo que você tem falado? E sobre a entrega, o que seria sobre entrega? Ah, Rodrigo, entrega, isso tem que ser fim, não pode ser meio não. Será que é meio ou será que é fim? O que você acha? Será que entrega realmente é meio? Ou será que entrega é fim? Entrega é meio também. Tudo que eu coloquei aqui é meio. Porque o que é o fim da entrega? O fim é o resultado que ela gera. Você é um funcionário, você é um empreendedor, você é um PJ, CLT, o que você for. Você entrega seu serviço de alguma forma. E esse serviço que você entrega, ele gera qual efeito? Esse resultado, que tem a ver com aquilo que eu falei da comunicação, que você tem que ter organizado, esse resultado ele é determinante para o seu crescimento. Se você quer dobrar o seu salário, ser mais reconhecido, ter mais orgulho do que você faz, o resultado é determinante. O resultado é determinante. E eu falei aqui no começo que era sobre 3 coisas. O que eu falei? Que era sobre conhecimento, era sobre comunicação e era sobre entrega. Mas, na verdade, conhecimento é sobre aprendizado, comunicação é sobre o efeito que ela gera e a entrega é sobre resultado. Ou seja, aprendizado, escrito errado aqui. Então, em vez de eu ter falado conhecimento, comunicação e entrega, eu poderia ter falado aprendizado, efeito e resultado. Eu poderia ter falado. Mas eu fiz propositalmente para gerar essa conexão e esse entendimento que você precisa do meio para chegar no fim. Claro, você começa do começo, passa pelo meio e chega no fim. Mas tem um processo. E é sobre esse processo que eu estou aqui falando contigo. Para você ter o resultado, qual é a entrega que eu quero gerar para você com esse projeto? Eu quero fazer um podcast semanal gerando resultado todas as semanas. A gente faz lives, e está fazendo live diariamente durante essa quarentena, mas também a gente não vai mais parar com isso. Principalmente esse podcast. De todos eles, esse é o principal, que tem a ver com o nosso curso principal, nosso treinamento, que é o Andragos, que a gente criou uma metodologia. Andragos fala sobre falar com adultos. A gente não fala com criança. E pedagogia, que ensina crianças, andragogia ensina adulto, e não é um curso de andragogia, mas é um curso inspirado em ter autorresponsabilidade, em assumir a bronca. E é sobre isso. Esse podcast, tudo que você vai ouvir a partir desse, porque no primeiro eu falei sobre a minha história, ela já estava gravada, eu só apenas converti para o podcast. Mas a partir desse que eu gravo exclusivamente, todos assistirão em outras plataformas, mas no podcast você vai acompanhar todo o caminho, todo o processo para você ter mais resultados na sua carreira. Rodrigo, eu tô legal em relação ao quanto eu ganho. Tá tudo bem, mas para você manter o quanto você ganha, você também tem que passar por esse processo. Porque o que fez você chegar até aqui não é o que vai te manter na mesma posição, muito menos o que vai te levar para o próximo nível. Você talvez tenha ouvido isso, talvez sim, talvez não, não importa. Mas isso é um fato. O que você fez para chegar até aqui
não é necessariamente o que vai te manter, muito menos o que vai te levar para o próximo nível, porque tudo tem mudado. E se você... Então, isso tudo, quando eu falo dobrar o salário, é apenas uma provocação, porque eu não acredito que um profissional que tem o mínimo de ambição não queira isso. A questão é, quanto você está disposto a fazer, a se movimentar, a resistir com as mudanças e com tudo que acontece para você efetivamente ter resultado, se manter empregado, ter mais resultado, ser reconhecido, ter mais resultado e ter orgulho daquilo que você mesmo faz. Que você possa acordar, não no dia fácil, porque o dia fácil já é fácil, mas que você possa acordar num dia difícil e você possa ter energia, com todas as dificuldades que possam existir, seja pela energia de levantar, porque aquele dia não está legal, mas que você possa ter força. E aquelas primeiras perguntas que eu falei no início desse episódio. Por que você quer mais da sua profissão? Para que você quer mais da sua profissão? E esse querer mais pode ser dobrar o salário, que é a nossa provocação aqui. Mas também pode ser apenas se manter. Pode ser apenas ter mais orgulho naquilo que você tem feito. O meu desejo, o meu objetivo com esse projeto é muito mais do que você ter mais dinheiro, mais receita. Mas é sobre você ter mais orgulho, você ter mais satisfação. É você ter mais tranquilidade naquilo que você escolhe fazer. E isso pode ser qualquer profissão que você escolher. Profissão, ela pode mudar várias vezes durante a sua carreira. Olha o que eu estou falando. Profissão pode mudar várias vezes, porque a carreira é uma só. Você tem uma carreira profissional. Agora, a profissão, você hoje pode ter uma profissão de operador de máquina, de mecânico, e amanhã pode ser de engenheiro, ou pode ser de gerente, ou pode ser de um executivo, ou pode ser de empresário, ou pode ser de comerciante, de autônomo, de palestrante, do que você quiser ser. Você tem a opção de ser exatamente o que você quiser, se você pagar o preço. Então, para finalizar esse episódio, eu quero te pedir que deixe seus comentários dentro dos canais de comunicação e das plataformas que você assiste ou ouve esse conteúdo. E quero também te dizer que semana que vem nós temos mais um episódio e a gente segue firme nessa jornada que é só o começo. Tudo que eu vou falar aqui é sobre autorresponsabilidade e conteúdo na veia para que você possa aplicar e, de fato, ter resultado. Espero que tenha feito sentido para você. Eu gostei muito, estou muito feliz de estar levando isso adiante. Esse é um projeto que eu já queria ter feito há muito tempo, mas agora está se fazendo possível. Então, de verdade, espero que gere resultado na sua vida e que esse seja apenas o comecinho, um pequeno degrau da gigante escada que você tem pela frente na sua carreira e na sua profissão. Um abraço para você, fique com Deus e até a semana que vem. Vamos nessa!